2 Timóteo 3, 14 a 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós te rendemos ações de graças, porque com alegria e reverência podemos nos achegar à tua santa palavra nessa manhã. Coisa boa é a igreja estar reunida, o povo de Deus, gente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, exaltando seus atributos comunicáveis publicamente, reconhecendo que não há outro Deus além de ti, falando contigo por meio de oração, súplicas, ações de graça, louvor e adoração. Mas também é muito bom podermos te ouvir, que nessa dinâmica de conversa e de diálogo a gente agora possa se assentar e ouvir. Eu peço, Senhor Jesus, usa mais uma vez a minha vida, a vida desse pecador, para cooperar na jornada desses pecadores arrependidos aqui também, assim como eu. Gente que de fato não merecia sequer estar aqui, mas a tua graça veio soberanamente sobre nós. Te agradecemos por isso. E agora pedimos, fala conosco por meio da tua santa palavra, para a glória do teu santo nome, assim te oramos, amém. Pode sentar. Estamos vivendo um tempo onde mais do que nunca a ideia do que fazemos, do que executamos, é aquilo que nos define de maneira absoluta. O todo da nossa vida é determinado, em especial, no tempo em que vivemos, nas grandes cidades, o contexto onde eu e você estamos habituados no dia a dia. Essa ideia que ganha uma expressão muito comum nesse contexto de desenvolvimento pessoal, chamada alta performance. Você já deve ter ouvido isso em diversos contextos. No contexto fitness, né, do condicionamento físico, no contexto intelectual, no contexto profissional, artístico, cultural. Essa ideia da alta performance tem se tornado algo recorrente e, mais do que isso, fator determinante para a identidade do indivíduo do século presente, do século 21 que vive nessa era. Isso se potencializa, exponencializa, vai mais adiante, se multiplica por meio daquilo que hoje é a mídia, a imprensa, o que publica e publiciza informações de maneira mais rápida e democrática. As redes sociais e os veículos de acesso que a gente carrega na palma da nossa mão, os aparelhos celulares. Isso tem se tornado a plataforma de sucesso daqueles que proclamam essa busca incessante do sucesso por meio do que fazemos. E é claro que existe um espaço onde o que você faz te define. Quando a gente é apresentado, por exemplo, igual meu querido amigo Guilherme fez agora, ele falou um monte de coisa aqui, eu não fico corado porque a minha cutis não permite que eu fique corado, né? A minha etnia, para ser bem politicamente correto, não me permite que eu fique corado, ruborizado, ou seja, vermelho.
Mas ele ficou falando um monte de coisa. Por quê? De algum jeito, não é? O que a gente faz nos define, né? Eu queria ser apresentado, e ela não pôde estar hoje, como, em primeiro lugar, como João, o esposo da Mariana, o marido da Mariana. Ela não pôde vir hoje, porque está num congresso de teologia para mulheres lá em São Paulo, está super feliz. Eu estou feliz, por um lado, e triste por ela não estar, né? Aqui do meu lado, nessas noites quase frias desse tempo do Rio de Janeiro, não é? Então a gente se define, né? Os maridos, as esposas, pô, olha, é legal, né? E a gente fica bem na fita se faz isso. Se ela estivesse aqui, se ficar gravado, eu vou mandar o vídeo para ela. Olha, que me define primeiramente a minha aliança contigo. Mas logo na sequência, o que a gente faz, os nossos diplomas, não é? As nossas funções, posições profissionais, elas, de alguma maneira e de algum modo, existe esse espaço legítimo para isso. O problema é quando essa busca incessante desse fazer de alta performance domina os nossos afetos e os nossos pensamentos. E o que não falta é gente para promover isso. Uma figura que, pessoalmente, porque assim, os meus amigos aqui, eu tenho alguns amigos aqui que me conhecem já, e sabem que eu tenho gostos peculiares em termos de pesquisas e de personagens curiosos da cultura do Brasil. Tem um personagem que eu já acompanho há um tempo, uma figuraça, e que tem se popularizado mais ainda, porque ele está como candidato à Prefeitura de São Paulo. Eu não vou dizer o nome dele, acho que o meu jurídico não me permite dizer o nome dele, mas é um candidato à Prefeitura de São Paulo, que é autoidentificado como empresário, mas popularizado como aquilo que já está muito popular, o coach, que é o treinador, né? Mas dentro desse conceito, um treinador para o potencial e para o desenvolvimento humano, para a alta performance, não é? E aí ele promove aquelas ideias de que você pode ser o campeão de si mesmo, o campeão da sua própria história, da sua própria vida, ser bem-sucedido em tudo. Se você se propõe a fazer uma coisa, você tem códigos que você destrava para poder realizar. Então, com isso, por exemplo, esse treinador, esse coach, esse empresário, candidato à Prefeitura de São Paulo, desafiou o campeão de pugilismo brasileiro, o Popó Freitas, recentemente, e disse que vai encarar o homem. Porque ele tem uma chave de alta performance, ele está sendo treinado fisicamente por um outro guru, um outro treinador, um outro coach na área da alta performance fitness, muito popular na internet. Eu acho essas figuras assim, esse álbum de figurinhas, muito divertido. Eu me divirto, né? Eu tenho esses gostos peculiares, tá? Mas ao mesmo tempo eles servem para mim fazer uma leitura da condição humana, porque parte da minha função como irmão, discípulo de Jesus, que tem a missão de fazer discípulos de Jesus por meio do ensino, que é o ferramental que o Senhor misericordiosamente tem me dado para fazer no corpo de Cristo, é importante, é interessante observar esses personagens. E como, quer queira ou não, eles pautam o debate público, a opinião pública e a teologia pública também, como a igreja se postura. No caso desse personagem candidato à Prefeitura de São Paulo, inclusive, ele se identifica como cristão. E, pasmem, tem muita popularidade no meio de muitos evangélicos, porque é o circuito por onde ele anda e promove muito dos seus infoprodutos, treinamentos e afins. E isso vai influenciando também, e a gente está lançando um olhar para essa esfera pública em geral, não é? Para aqueles que necessariamente não são cristãos. Mas isso, não nos enganemos, impacta a nossa vida como igreja também. Jesus, quando faz a sua chamada oração sacerdotal em João 17, ele ora ao Pai dizendo, a respeito dos discípulos e daqueles que haveriam de crer na mensagem dos discípulos, que não os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. Então nós somos enviados nesse mundo, ainda usando a linguagem bíblica, como ovelhas por meio de lobos. É uma ilusão achar que vivemos numa bolha. Não.
E ainda que forcemos a vida nessa bolha, as imposições do século presente, elas vão se alastrando no nosso meio como um vírus. E uma delas é essa ideia da alta performance, essa ideia do muito fazer para afirmar o que é o ser. E o que eu espero, olhando para o texto bíblico com você essa manhã, é encontrar 4 passos para o genuíno fazer cristão, o genuíno serviço cristão. Porque, por um outro lado, nós também não somos chamados a uma vida passiva, contemplativa apenas. A contemplação do sagrado nos move em direção ao serviço aos santos. E a extensão de um braço de misericórdia daqueles que se encontram na orfandade espiritual e existencial, pois ainda não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. E é para esses que somos enviados em missão. Mas o ponto é que existe uma hierarquia que prioriza onde deve estar o nosso coração e a nossa mente antes do que fazemos. E quem diria, eu jamais imaginaria que um dia ia dar um título de uma mensagem com esse conceito de passos. Mas eu vou fazer isso para ficar bem didático e dialogar com essa ideia da performance, do fazer, do que é necessário. Não vou te apresentar códigos para destravar o seu potencial. Mas eu quero realmente, sugerindo essa imagem cristã da jornada, da caminhada, do peregrino, te apresentar 4 passos para o genuíno serviço cristão, a genuína obra de Deus, o genuíno fazer, que é a partir daquilo que você é em Cristo Jesus. A gente está diante de um texto que eu peço que você mantenha aberto, que vai ser o foco da nossa atenção nessa manhã, que é a sequência de uma série de correspondências de Paulo para discípulos seus que estão atuando como pastores. Ele escreve essas chamadas cartas pastorais a Timóteo e a Tito. O foco da nossa manhã aqui, da nossa reflexão, é essa conversa com o que, de acordo com todos os eruditos do Novo Testamento, é uma correspondência direcionada a um homem ainda jovem. E talvez os jovens sejam hoje os que mais recebem a pressão de serem esses feitores da sua própria história, desses homens e mulheres de sucesso, o quanto antes. Então, talvez seja uma mensagem que fale de maneira muito pertinente para a nova geração também. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, depois de ter escrito uma carta, que é a primeira carta de Timóteo, que é diferente da natureza são naturezas diferentes dessas cartas. 1 Timóteo é uma epístola eclesiológica, uma carta sobre a igreja. São instruções do experiente apóstolo para o seu jovem discípulo, agora, naquele contexto, assumindo o ofício de pastor, presbítero, mestre na igreja de Éfeso, uma igreja absolutamente complexa, como eram de fato as igrejas do Novo Testamento, como é de fato qualquer igreja. Igreja não é fácil, igreja é complexo, porque ela é formada por seres humanos, que são complexos por serem pecadores. Arrependidos nós somos, salvos, eleitos, glória a Deus por isso. Mas ainda, como diz o próprio apóstolo Paulo, cativos ao corpo dessa morte, a carne, e sujeitos às variações que o pecado proporciona. Não é diferente com Éfeso, não é diferente com Timóteo. Por isso, Paulo escreve uma segunda carta, não para falar da estrutura da igreja, do serviço da igreja, da teologia da igreja, mas para falar sobre o indivíduo Timóteo. Uma carta pessoal. Então, voltando os olhos para o versículo 14 aí comigo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, você vai ver que o uso do pronome já estabelece o tom pessoal dessa correspondência. Quanto a você, na clássica revista atualizada, Almeida, revista atualizada, está lá, tu, porém. Inclusive a série de comentários da Aliança Bíblica Universitária sobre Timóteo, sobre as cartas do Novo Testamento, na verdade, sobre os livros do Novo Testamento, escritos por John Stott, carrega esse nome, tu, porém, para estabelecer essa
antes de todas as informações a respeito do que precisa ser vivenciado como igreja, o contexto logo anterior aqui, do 10 a 11, é Paulo trazendo uma palavra de ânimo e exortação, de um elogio e um estímulo para esse jovem Timóteo a respeito do trabalho, da obra, da vida da igreja. O que ele vai falar na sequência, antes dessa passagem que nós lemos, e vamos examinar com um pouco mais de cuidado aqui, ele fala sobre a primazia da pregação, a importância, o lugar profético da pregação na vida da igreja, enquanto anúncio da palavra de Deus, profético nesse sentido. Mas aqui ele fala dessa formação do indivíduo que serve à igreja. É claro que trata-se de uma carta pastoral, porém os valores que são contidos aqui são aplicáveis a todo aquele que foi chamado de maneira eficaz para a salvação em Cristo Jesus. Vamos examinar isso. Quanto a você, e eu quero prestar atenção em alguns verbos aqui que vão pautar o tom dessa passagem que nós estamos lendo. Permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita ou crê firmemente. Mesmo depois do elogio, dos versículos 10 a 13, mesmo depois da palavra de ânimo e de motivação, Paulo traz um alerta: permaneça naquilo que aprendeu. E aí, eu quero que você guarde esses dois verbos que são usados aqui, permanecer e aprender, porque eles são fundamentais para a compreensão do texto. E em que crê firmemente, em que acredita firmemente, sabendo que de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Paulo aqui está fazendo menção, se você voltar, não é necessário, mas depois você tomar nota, e voltar lá para o capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo fala das primeiras discipuladoras de Timóteo. A sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice. E Paulo dá continuidade na aplicação ministerial de Timóteo. Como a gente está aqui numa igreja cristã Nova Vida, eu vou aproveitar para fazer a propaganda do nosso instituto, enquanto eu traço uma metáfora aqui. É como se Lloyd e Eunice fossem o CBT, o curso básico de teologia, dos quais o nosso querido Edgar e a nossa querida Raquel, que estão aqui presentes, são alunos do módulo presencial aqui em Nova Iguaçu. Não sei se tem mais alguém, eu estou sem óculos, do banco 3, 4 para lá, eu já não enxergo e reconheço muito bem os irmãos. Mas tá, a analogia, a metáfora é mais ou menos essa. Lloyd e Eunice dão o estudo básico, a fundamentação básica, e a gente precisa ressignificar muitas vezes a ideia de básico na nossa cabeça. A nossa mente, por vezes, está orientada a pensar em básico como algo fraco, ralo, insuficiente. Não, o básico é o fundamental. E numa sociedade, numa era de informação constante, a gente tende a achar que o volume, o muito falar, a muita quantidade, os títulos muito altaneiros são o que de fato determinam a qualidade de algo. Então, fica alerta nisso, porque o que fundamentou e proporcionou a firme, sólida crença de Timóteo foi o curso básico de teologia que ele recebeu com a vovó e a mamãe, com a vovó e com a mamãe. Por outro lado, Paulo funciona aqui como CCM, o curso de capacitação ministerial. Então tem alguns aqui, como o Richard, que eu sei, que está no CCM. E talvez tenha outros alunos de CBT também que estão no online, aí eu não sei de fato. Mas vocês estão entendendo? Ele recebeu uma fundamentação básica e agora ele recebe essa capacitação ministerial por parte do apóstolo Paulo. Paulo não invalida o que ele recebeu na base, ao contrário, faz trazer à memória essa fundamentação necessária. Desde a infância você conhece as sagradas letras, a palavra de Deus, que é
a medula, a espinha dorsal dessa passagem. É a palavra de Deus. É uma passagem muito conhecida, como eu falei, porque ela coloca a palavra de Deus num lugar de primazia, no seu devido lugar, num lugar de importância, no lugar da revelação especial de Deus para os seus eleitos. É o coração dessa passagem. O texto continua. Essas sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 13, mais uma vez. Você conhece as sagradas letras. Guarde bem isso. Você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aqui nós precisamos entender bem que essa salvação, essa sinalização, essa indicação da boa nova, do versículo 15 que nós lemos agora, ela não diz respeito a saber para receber a salvação, a busca de um conhecimento como se eu fizesse um curso para ser salvo. Aqui diz respeito àquilo que o próprio Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 21, que diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. O saber e o conhecer que Paulo se refere em 2 Timóteo 3,15, é esse saber que chega por meio da pregação. Pregação essa que chegou a Timóteo e trouxe salvação sobre ele, apresentou o evangelho para ele, apresentou a verdade daquele que era o verbo e se encarnou, o verbo encarnado, completamente homem, completamente Deus, completamente homem morre, completamente Deus, ressuscita e está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e há de vir, e há de voltar. É essa verdade que, portanto, Timóteo passa a saber, a conhecer. Isso também reforça aquela grande verdade do final lá do Evangelho de João, versículo 31 do capítulo 20, que diz: estes fatos, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Por isso nós usamos essa expressão que falamos da teologia, revelação especial, porque Deus em seu amor, sua misericórdia, sua grandeza, sua soberania, se revela de maneira geral na criação, na beleza e na perfeição da criação. Mas de uma maneira especial, específica, eficaz e direta, ele se revela para aqueles que ele mesmo chama por meio da sua palavra. Por isso, conhecer e saber que tem a ocorrência aqui, sabendo de quem você aprendeu, ele fala lá no final do versículo 14, avança para o verso 15, que desde a infância você conhece, e aí a repetição do verbo conhecer, saber, no original o grego é o mesmo verbo que é usado. A NAA traduziu colocando saber no versículo 14 e conhecer no versículo 15, para proporcionar mais dinâmica na leitura. A ARA traduz os dois como saber. O ponto é que quando você vê algumas palavras, alguns verbos que se repetem numa passagem especial, uma passagem curta como essa, liga o sinal, o Espírito Santo quer falar uma coisa muito importante com você e está enfatizando isso ao repetir essas expressões, verbos, substantivos e afins. Versículo 16, a grande exaltação e reconhecimento do papel didático da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. De maneira muito clara, Paulo apresenta esse quadrilátero, esses 4 pontos da didática que a Escritura proporciona para aquele que é alcançado pela fé em Cristo Jesus. E há um propósito para isso, e aqui a gente começa a se encaminhar para uma conclusão dessa interpretação, da compreensão do que Paulo está escrevendo a Timóteo. Existe um propósito
para toda essa didática da Escritura. E o verso 17 diz: a fim de que, com o propósito, com o objetivo, com a finalidade de que o servo de Deus, aquele que serve a Deus, seja perfeito, e aqui o perfeito diz respeito à maturidade, a amadurecimento, que seja perfeito e perfeitamente. Paulo usando uma estratégia didática típica do mundo rabínico para reforçar a ideia, mesmo escrevendo para um gentil, que é o caso de Timóteo, Paulo não abre mão dos seus princípios pedagógicos e educativos, ele usa isso, essa estratégia de repetir, de uma certa redundância, para carregar na tinta a respeito da importância da maturidade, para capacitar o servo, como diz o texto, perfeito, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Efésios capítulo 4, Paulo também, na sua teologia sobre a igreja, escrevendo aqueles que se reuniam na cidade de Éfeso, ensina, dos versos 11 em diante, o papel daqueles que são dados a Deus como dons para a igreja. Naquele contexto, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E aqui trazendo para o nosso contexto e a nossa estrutura eclesiológica, os pastores e mestres, como aqueles que têm uma finalidade. Lá no verso 12 de Efésios 4, ele diz que o fim, o propósito, usando a mesmíssima linguagem aqui de 2 Timóteo 4,17, ele diz que o propósito do ministério de apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, e evangelistas e mestres, é tão somente capacitar os santos para a obra do ministério, para o serviço do ministério. Pastores e mestres existem para isso, para capacitar todos os santos para a obra, o serviço do ministério, para servir, para a igreja edificar a si mesma em várias áreas, como foi anunciado aqui, por exemplo, pelo pastor Guilherme, da vivência, da dinâmica da igreja. Seja um grupo pequeno que começa, que se inicia, que pode se tornar um embrião de uma nova comunidade, uma nova igreja. Uma reunião que é feita na comunidade com uma mesa posta, uma refeição para trazer os amigos. Tudo isso tem uma finalidade, um propósito, e é parte do que fazemos como igreja também. E é para isso que o ministério dos pastores existe. Não para fazer perdurar, permanecer tão somente em si mesmo o exercício do ministério, mas cada vez mais dar fruto desse ensino, dessa proclamação da palavra na vida de todos os discípulos de Jesus que se reúnem em todo momento, em todo tempo na vida da igreja. É isso que Paulo está falando para Timóteo como um discípulo direto seu que tem uma função. Ele tem uma função pastoral que é enfatizada no capítulo 4, logo na sequência aqui, imediatamente depois dessa passagem, sobre o papel da pregação, o qual Timóteo deve se dedicar. Mas o que eu quero destacar para nós aqui, começar a buscar, discernir esses passos que eu falei para o genuíno serviço cristão, esses 4 passos muito simples, que definem o que a gente vai fazer. Eu quero considerar essa última expressão do versículo 17. Toda boa obra. O capítulo 3 de 2 Timóteo termina com essa expressão. Depois de apresentar alguns princípios, apresentar num caso, relembrar em outros, ao seu jovem discípulo Timóteo, agora pastor presbítero em Éfeso, listar esses princípios, enumerá-los, dar ênfase a respeito da permanência naquilo que aprendeu. Ele reforça o aprendeu com 2 ocorrências do verbo. Ele reforça o conhecer com 2 recorrências do verbo. E ele fala do ser, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, seja, mais uma vez, maduro, bem maduro,
tenha conhecimento. Maduro não diz respeito a simplesmente ter muito tempo de vida, ou algum tempo de vida, mas ser maduro espiritualmente à luz do que você permaneceu, porque aprendeu e seguiu conhecendo. Consequentemente, você passa a ser alguém à luz desses princípios. E é isso tão somente que vai capacitar o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus. Estamos numa audiência aqui de crentes reunidos, majoritariamente, tenho absoluta certeza. Então nós estamos falando para com a família da fé. E ao falar para a família da fé sobre toda boa obra, pelo menos a interpretação que eu faço como pregador essa manhã para vocês é que toda boa obra é pertinente, necessária e eu ousaria dizer mandatória para todo crente. Toda boa obra é apontada para todo crente, porque quando falamos de toda boa obra, não estamos olhando no texto bíblico uma obra específica, uma vocação que é específica como o ministério pastoral, por exemplo, para homens. Não está se falando disso no texto. Não estamos falando do ofício de um diácono. Nem todo mundo foi chamado e recebeu essa direção do Senhor para ser um diácono, trabalhar na diaconia da igreja, para ser um professor em uma classe de escola bíblica, e por aí vai, para ser um músico. A habilitação para ser um músico ela é muito enfática. Se você não tiver treinamento e talento musical, isso não vai ser um desserviço. Você não vai servir. O ponto é que toda boa obra abre uma janela de possibilidades, onde todo tipo de crente, nem tão bom, pode atuar. Eu falo isso nem tão bom, amados, num tom um tanto jocoso, mas que na verdade aponta para a grande realidade. Ninguém é bom. Todos são maus. A dureza dessa notícia é aplacada pela beleza do Evangelho, que a despeito de todos serem maus, todos pecarem e serem destituídos da glória de Deus, contudo, o Deus Pai enviou o Deus Filho em amor a esses, para salvar a esses, para redimir a esses, para transformar a esses. Aí sim, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, a se tornarem gente que glorifica a Deus, não pela própria bondade, mas porque reconhece, como cantamos aqui, a bondade e misericórdia que nos seguem por toda a nossa vida. Por isso, toda boa obra abre esse grande cardápio, esse grande catálogo de possibilidades para todo crente, todo tipo de crente, para atuar em todas as áreas e dinâmicas da fé, dentro da igreja e mais ainda, fora da igreja. E é por isso que eu quero observar com você esses 4 princípios, então, que se você prestou atenção na interpretação, vai rapidamente fazer a conexão nessa chamada propositiva, nessa proposição que eu quero apresentar para você, de 4 princípios para ser um servo de Deus, uma serva de Deus, genuínos. 4 princípios para o genuíno serviço cristão. O primeiro deles, permaneça. Guarda esse verbo, se possível, repita comigo: permaneça. Permaneça. Numa era de transições constantes, onde é muito difícil permanecermos com os nossos compromissos nas mais variadas esferas da relação social, da relação familiar, da relação profissional, nessas categorias que eu pessoalmente eu tenho uma dificuldade com essa ideia de vida pessoal, vida profissional, vida financeira. A vida é uma só. É uma coisa muito cartesiana, pós-moderna, a gente catalogar a vida, porque se afeta algo nos meus afetos, consequentemente isso vai mexer no meu trabalho, naquele dia, ou no dia seguinte, ou durante uma semana. Está entendendo? Nós somos homens e mulheres integrais. Somos um, né? Um só corpo. Indivíduos. Mas considerando essa catalogação,
Eu vejo que em várias dessas áreas diferentes, nós como indivíduos somos provocados cada vez mais a não permanecer, a mudar, a transicionar para aquilo que é mais agradável, para aquilo que é mais confortável. Fala diante de vocês alguém que luta com isso, porque eu gosto de conforto, eu gosto de viver uma vida mansa, afinal de contas, quem não gosta? Mas eu tenho experimentado na minha jornada pessoal situações que têm imposto viver contextos e realidades que não me são confortáveis. Mas quando eu leio uma palavra como essa, por isso a palavra de Deus primeiro atravessa, corta o pregador como uma espada cortante. E logo no primeiro passo, no primeiro princípio, eu sou nocauteado. Permaneça. Permaneça. A sociologia moderna costuma chamar essa geração de líquida, de ter a capacidade de tomar forma de qualquer coisa e escorrer para outras tendências com muita facilidade. Nós, porém, somos aqueles que devem firmar a sua fé na rocha que é Jesus. Por isso, permanência deve ser um princípio, um passo a ser dado. Entendendo que o verbo provoca a ação, temos que dar esse primeiro passo de permanecer com fé. Permaneça. Em segundo lugar, repita comigo, aprender. Aprenda. 2 vezes, Paulo fala sobre a importância do aprendizado, falando com seu discípulo Timóteo. Que ouçamos o Espírito Santo falando conosco, discípulos de Jesus, hoje, a importância do aprendizado, aprender. A jornada da fé, a vida da igreja é vida de aprendizado. Ser crente, ser discípulo de Jesus, diz respeito a aprender o tempo todo. Entender que a gente vai continuar aprendendo. Pô, fui apresentado aqui como professor, mestre, um monte de coisa. Meu Senhor Jesus, que temor. É muito mais justo da minha parte reconhecer que sim, eu tenho uma funcionalidade de professor, mas eu só tenho e só permaneço nela porque eu continuo aprendendo e vou continuar aprendendo até quando meus olhos estiverem abertos na terra dos viventes. Eu vou continuar aprendendo e buscando aprender, muito antes de ensinar, de ousar ensinar. Aprendam, irmãos. Aprendam, valorizem o esforço da igreja local. Eu conheço os pastores dessa igreja, então eu sei do esforço, do empenho desses homens de proporcionarem ensino para a igreja. Valoriza isso, gente. O século presente e as igrejas que se fundamentam no século presente vivem nesse ritmo. E a gente não vai aqui tecer juízo de valor. Esses pastores e mestres, eles vão dar conta disso com o Senhor. Aqueles que optam por ser como os profetas e sacerdotes gananciosos, lá de Jeremias capítulo 6, que curavam superficialmente a ferida do povo, eles vão dar conta com o Senhor. Assim como nós também vamos dar conta. E eu dou graças a Deus que estamos num contexto onde levamos muito a sério isso. E vivemos a realidade de promover aprendizado de maneira sólida e constante no nosso meio. Viva isso, aprenda, continue aprendendo. Do mais moço ao mais experiente, todos, para toda boa obra, aprenda. Em terceiro lugar, conhecer, repita comigo, conhecer. Primeiro passo, permanecer. Segundo passo, aprender. Terceiro passo, conhecer, diretamente vinculado ao passo 2, e também com 2 ocorrências do verbo no texto original. Significa que o Espírito Santo quer falar da importância do conhecimento diretamente vinculado com o aprendizado a respeito da fé cristã no texto que nós lemos. Como diz o profeta Oséias, conheceis o Senhor e prossegui em conhecê-lo. O aprendizado é o combustível para a sua jornada de conhecimento. À medida que você se mantém, à medida que você permanece na postura de aprendizado, você segue conhecendo,
segue sendo alguém que conhece. Conhecer prioritariamente o quê, meu irmão, minha irmã? A Sagrada Escritura, as Sagradas Letras. Conheça e siga conhecendo. Porque conhecendo as Escrituras, você vai conhecer o Evangelho. E aí você pode pensar comigo: João, eu já conheço o Evangelho, eu sou evangélico há 20 anos, há 30 anos, há 15 anos, eu já fiz o curso bíblico. E aí eu preciso lembrar para você o que o reformador alemão Martinho Lutero falou: pregue o Evangelho para si mesmo todos os dias, porque você esquece dele todos os dias. Por isso, conheça, porque conhecendo a Escritura, você vai conhecer o Evangelho diariamente. Terceiro passo, conhecer. E por fim, consequentemente, como esse selo de legitimidade espiritual, esse selo de uma vida de fé genuína, seja. Quarto passo, ser, repita comigo, ser, permanecer, aprender, conhecer e ser. Porque muitas vezes somos impelidos pelo ativismo religioso, logo assim que nos envolvemos com a igreja: vamos lá, vamos fazer a obra de Deus. E vamos se envolver. E isso é maravilhoso. E temos orado por isso, por pessoas com ímpeto de fazer, com práticos da fé, não é? Quisera nós beber mais um pouco da tradição metodista, que tanto valorizava essa importância da vida prática da fé. Nós somos herdeiros da tradição da espiritualidade pentecostal, que também carrega na tinta nisso. Mas nos últimos tempos, em especial as novas gerações, têm sofrido com uma visão muito passiva, contemplativa a respeito da dinâmica da fé. E aí não pratica tanto, não faz tanto. Por isso a importância de dar esses passos antes do fazer. Porque, contudo, o ativismo religioso meramente é um risco muito grande, um perigo para trazer enfermidades das mais diversas para o servo de Deus, para a serva de Deus. Daí a importância hierárquica mesmo desses passos: permanecer na fé, aprender da fé, conhecer a fé, para consequentemente ser um discípulo de Jesus, um servo de Deus, uma serva de Deus. E aí, à luz de quem nós somos, consequentemente, fazer o que tem que ser feito. Que em nome de Jesus, essa palavra faça sentido para a sua vida. Esses 4 princípios: permanecer, aprender, conhecer e ser. O ser é o mais simples aparentemente, mas ele está encadeado, dependente de permanecer, aprender e conhecer. Esses 4 princípios orbitam em torno das Sagradas Letras, da Escritura, da Palavra de Deus. Aí sim eu creio que todo crente poderá ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E eu espero que em nome de Jesus o Espírito Santo fale ao teu coração à medida que você ouça essa palavra e sinta-se impulsionado a literalmente fazer toda boa obra, permanecendo, aprendendo, conhecendo e sendo. Mas sendo o quê? O campeão da sua própria história, como a gente falou no começo? Sendo alguém que vive na alta performance? Sendo a melhor versão de si mesmo em 2024.2, no segundo semestre. Eles agora não fazem mais isso no começo do ano, eles vão no meio do ano também, porque tem que vender os produtos, não é? A gente recebe no Instagram por vezes. Eu tenho buscado cuidar dessa coisa de saúde, alimentação, uma prática mais regular e ordenada de exercício físico, porque eu quero durar mais tempo, para amar minha mulher por mais tempo, para amar meus irmãos por mais tempo, com mais saúde e qualidade. E aí, é aquilo, você entra uma armadilha, né? Você entra no Instagram, eu entro com medo, assim: ai meu Deus, o que vai vir? Não dá outra. O algoritmo, os robôs, as lógicas mecânicas da tecnologia ficam mandando direto: seja a melhor versão de si mesmo. Aí coloca lá um cara gigante, né? Essas figuras exóticas, né? Que coisa, gente, esquisita. Antes da lógica da internet, da loucura da alta performance, que vivamos, como falava Martin Lloyd Jones, o pregador galês, cheio do Espírito,
que vivamos a lógica em chamas, que remete à ideia de Jonathan Edwards de luz na mente, fogo no coração. Se o que a gente está ouvindo está estimulando o nosso pensamento e ao mesmo tempo alterando os nossos afetos, regulando eles com o eterno propósito de Deus, que obedeçamos para a glória desse Deus. Não sendo a melhor versão de nós mesmos, não sendo de alta performance, não simplesmente fazendo porque tem que fazer, porque o que eu faço vai determinar a qualidade de quem eu sou. Mas antes, e para finalizar, simplesmente permanecendo, aprendendo, conhecendo e sendo um servo e uma serva de Deus para fazer toda boa obra para a glória de Deus. Que essa palavra possa ter te alimentado essa manhã, que essa direção que eu costumo falar, eu li um livro uma certa vez que mexeu muito comigo, O Pastor como Mestre e o Mestre como Pastor, de Carson e Piper. E desde a leitura daquele livro que eu vivia muito esse cabo de guerra. Meu Deus, eu sou um professor, mas eu, a despeito de ser um cara meio taciturno, carrancudo, um pouco antissocial, um pouco exótico, eu gosto de gente, eu amo gente. Porque Jesus amou um cara muito ruim como eu, muito esquisito como eu. Salvou alguém muito imperfeito e complicado como eu. Então eu não posso viver no meu mundinho perfeito, isolado, na minha biblioteca, com a minha esposinha linda. E ok, cada um vai dar conta de si mesmo. Meu coração arde e queima por vidas que Jesus morreu por elas. Então eu vivo nessa tensão. E quando eu li esse livro alguns anos atrás, eu resolvi essa questão. E um discipulador meu uma vez falou comigo: João, faça o seguinte, tão somente, quando você der aula, dê aula como se você estivesse pregando. E alguns alunos aqui do CBT sabem um pouco como é as loucuras daqueles sábados, lá na sala 408, na igreja catedral ali em Nova Iguaçu. E quando você pregar para a igreja, pregue como que ensinando. Então eu tenho buscado viver essa dinâmica para permanecer, aprender, conhecer e ser o servo de Deus que o Senhor quer que eu seja, para cooperar com a vida da igreja, com vocês. Deus abençoe profundamente a tua vida. Vocês tenham um domingo assim na presença do Senhor. Estou.